Carissimi amici, cordiali saluti. Me chamo Stefânia de Marchi, nasci em Curitiba, Paraná. Fui advogada no Brasil, exerci minha profissão por mais de 10 anos. Sempre fui muito curiosa, comecei atuando com direito tributário, depois apareceu uma oportunidade para trabalhar com direito do consumidor, que era um assunto que me interessava bastante. Então, mudei de área e no direito, basicamente, cada vez que a gente muda de área, apesar da gente aprender um pouco de tudo na universidade, quando muda de escritório, muda de área, muda a metodologia de trabalho e como a legislação sempre se atualiza, a gente meio que tem que aprender tudo de novo. Então, abracei esse desafio, trabalhei por mais alguns anos com direito do consumidor. Depois, posteriormente, apareceu uma oportunidade para trabalhar no escritório que atuava mais na área civil, de contratos, pessoa jurídica. Então, novamente, aprender tudo de novo. Fiquei alguns anos trabalhando na área civil e então apareceu uma oportunidade de trabalhar com direito previdenciário, bem diferente de tudo que eu tinha visto. Deu bastante frio na barriga, só que resolvi também conhecer, explorar e aprender. Sempre busquei encarar tudo como chance de aprendizado, de conhecer pessoas novas, de me transformar. E ano passado a minha família finalmente encontrou o certificado de nascita do meu trisavô, que é o meu antenato, ou seja, é o meu ancestral que nasceu na Itália. Então a gente finalmente encontrou esses documentos e em 2018 eu tomei a decisão de vir para a Itália buscar o reconhecimento da minha cidadania italiana iure sanguinis. Foi um processo incrivelmente gratificante e transformador. Eu aprendi muito, muito, seja sobre a cultura italiana, seja sobre o processo de cidadania, seja sobre busca de documentos, pesquisas genealógicas e especialmente sobre mim mesma, sobre o que significa na prática você sair completamente da zona de conforto, daquilo que é conhecido, você deixar os seus familiares, os seus amigos e buscar se integrar numa cultura diversa. Então, eu vim com o livrinho do Fábio Barbiero debaixo do braço, consegui o reconhecimento da minha cidadania em mais ou menos 48 dias. Então, hoje, de tudo que eu aprendi, sempre parece assim que, nossa, eu poderia ter me preparado melhor. Eu vim li, estudei, gosto de me aprofundar nos assuntos, só que eu achei, por exemplo, que eu conseguiria me comunicar mais em inglês aqui e eu estava enganada, então foi um pouco de tratamento de choque. Eu tinha estudado um italiano bem básico e daí vim para cá, percebi que eu teria que refinar muito mais meu conhecimento da língua italiana e então estudei freneticamente, intensamente italiano aqui. Eu vim em junho de 2018, agora nós estamos em dezembro, então mais ou menos 6 meses desde que eu cheguei. E, claro, parece que eu poderia ter me preparado mais, só que as coisas seguiram um ritmo próprio. E eu tenho buscado aprofundar meu conhecimento da língua italiana aqui, porque eu acho um idioma lindo, além de ser uma forma também de honrar meus ancestrais. Então eu comecei a estudar a história da origem da língua italiana, desde o latino vulgare, de muitos anos atrás, até a evolução do idioma em toda a península, antes da unificação da Itália, depois da unificação. E eu descobri que o idioma italiano como uma língua nacional é relativamente novo, considerando que existe registro de vida aqui na península, em alguns lugares, né, desde a época da Idade da Pedra. E é uma sociedade que vem
refinando e aprimorando as relações sociais desde então. Cada região possui características muito próprias. Quem vive aqui sabe que cada comune, ou seja, cada sede do município, que seria uma noção equivalente no Brasil, cada sede de município, ou seja, cada comune, possui quase como que uma legislação própria, procedimentos próprios e, claro, dialetos, expressões, formas de dizer as coisas muito particulares. Então, entender a língua italiana é um processo extremamente rico e abrangente. Atualmente eu resido na Regione del Veneto, então eu tenho tido contato bem próximo com o dialeto vêneto, que para mim soa muito musical, muito za, parece um pouco uma mistura de algumas expressões em francês. E eu comecei então a trabalhar aqui com busca de documentos, pesquisa genealógica, as pessoas começaram a pedir assessoramento com o processo de cidadania, foi tudo acontecendo de uma forma orgânica, natural. Isso foi se desenvolvendo. E nesse trabalho de busca de documentos, eu viajo bastante aqui na Itália para buscar os documentos, fazer pesquisa, fazer contato com os comunes. E, por exemplo, uma vez eu tive que fazer um apostilamento, aqui chama apostille, porque eu atendo um cliente que vai ter que retificar as certidões no Brasil, e daí o cartório brasileiro pediu que o documento do antenato dessa família aqui na Itália fosse apostilado aqui, para poder autorizar a retificação lá. Então eu tive que ir para a província de Pistoia, fazer esse apostilamento, e lá eles falam um dialeto muito peculiar, que de primeiro eu achei bem difícil de entender, porque todo o som K lá é falado como R. Então, por exemplo, casa ficava rasa. E eu não sabia disso. Então, quando eu vi a primeira vez, eu dei aquela travada. E depois eu comecei a perceber. Então, a língua italiana é muito rica e tem bastante material para estudo. Tem sido uma experiência fascinante estar aqui. Ao mesmo tempo que é difícil ficar longe da família e dos amigos, eu percebo com muita gratidão que é um convite para muito crescimento pessoal, muito desenvolvimento, para renascer. Quem toma essa decisão de vir para a Itália para fazer o reconhecimento da cidadania, sabe o que isso significa? E como é forte esse legame que a gente encontra aqui, esses laços da família. E como é forte quando a gente pode andar, por exemplo, quem tem a chance de conhecer o comune de origem do antenato, como foi o meu caso, de olhar para a igreja e para as casas, para as ruas, e perceber que a sua origem também é daquele lugar e sentir um senso de familiaridade que é difícil de explicar. Às vezes parece que eu estou andando e eu olho para algumas partes assim, vejo um tijolo, uma cor, e é estranho porque parece que eu já sonhei com aquilo. Só que, claro, acho que não, mas é difícil de explicar, é um senso de familiaridade. E eu gosto muito dessa expressão legame, que tem a ver com os nossos laços, com o nosso sangue. E é interessante porque a cidadania italiana, ela é pelo sangue. Então, por isso que é iuris sanguinis. Por você ter o sangue italiano. Então, só isso já diz muito sobre a mentalidade em geral do povo.
Eu acredito em compartilhar informação para uma evolução conjunta de toda a humanidade. Então, o objetivo desse espaço é criar um canal aberto para trocar informações, esclarecer dúvidas. Muita gente tem me perguntado como é que funciona para alugar imóvel aqui e mesmo como que faz para organizar os documentos, como buscar documentos. Então, finalmente eu gravei esse vídeo porque eu demorei a gravar porque é muita coisa para organizar aqui. Abrir conta em banco, colocar as contas no débito automático, tem que fazer a limpeza da residência, cuidar dessa parte de alimentação, alimentar os contatos no Comune e as próprias viagens de pesquisas genealógicas e buscas de documentos acabam consumindo bastante tempo. Então, até eu organizar tudo e me restabelecer emocionalmente, me sentir segura aqui, fazer uma rede de contato, de apoio, porque é importante fazer amigos, ter com quem contar quando a gente resolve viver em outro país. Então eu gravei esse vídeo só agora porque eu estava piano ao piano, como dizem, consolidando toda a base da vida aqui. Quindi é uma expressão em italiano que significa então, portanto. Quindi teremos esse canal aberto para trocar informações. Contem comigo que eu ajudarei naquilo que eu puder, com base no que eu tenho visto da minha experiência e também no contato que eu tenho com outras pessoas que estão nesse mundo da cidadania e de busca de documentos. Eu sou muito grata por estar aqui, perceber que a gente sempre pode se reinventar. E esse trabalho de buscar documentos e fazer assessoramento com cidadania é mais que um trabalho, é fazer parte do resgate da ancestralidade de outras famílias. Então é extremamente gratificante. Eu, antes de conhecer a cidadania, sequer podia imaginar todas as portas que iriam se abrir, todas as oportunidades que se tornariam evidentes. Então é com muita gratidão, muito amor e muito orgulho que a gente cria esse espaço. Buona giornata, auguri, bons agouros, auguri sempre. Ci vediamo, ci parliamo. Arrivederci. Ciao!